Aleluia. Então, amados, vamos lá? Quem não tem folha aí? Essas últimas não pegaram? A irmã Silvia aqui, irmão Santarém, o irmão Clodoaldo. Aquela que nós distribuímos a semana passada. É a que nós distribuímos a semana passada. Essa aqui eu dei errado. Começa o número 1 com as quatro perguntas do ser humano. Porque sobrou aí a semana passada. Ela está fazendo mais cópia ali, então, já vem. Então, amados, para nós relembrar onde começamos, assuntos fundamentais e decisivos sobre a vida da igreja. Igreja viva, mas a vida. Teologia da vida, não do conhecimento. Tudo que nós estamos aprendendo é para pôr em prática na vida. Amém? Nós estamos aprendendo a viver como cristão. E, como eu já falei, o Instituto Teológico ensina mais sobre o conhecimento das coisas de Deus. E nós só vamos trabalhar só o que a igreja vive. Estão entendendo? Tudo voltado para vivência, para viver a vida espiritual. Não só conhecer, o conhecimento é necessário, mas a nossa parte é sobre a vida. Então, nós passamos 2 pontos importantíssimos a segunda passada, que o primeiro foram as quatro perguntas do ser humano: quem eu sou, de onde vim, o que eu faço aqui e para onde vou. Então nós trabalhamos sobre isso. Depois as fases, as 5 fases, que diz respeito a tudo que tem vida praticamente na Terra. Todos passam as mesmas 5 fases, que é semear, nascer, crescer, frutificar e colher. E nós, como cristãos, semeamos na evangelização, nascemos na salvação, quando cremos em Jesus, quando recebemos a salvação, nos convertemos, crescemos na edificação, é edificação espiritual. Então, digamos que o Instituto Teológico, ele trabalha também mais a questão de edificação também. Mas nós vamos trabalhar. Edificar é formar uma casa, construir a casa espiritual. Então, nós precisamos saber que precisamos não só, eu já semeei, ganhei alma e eu me converti. Estou indo na igreja, está ótimo. Não. Está só no começo. Tem que crescer espiritualmente. Amadurecer na fé. Amém? Quantos? Todos. Amém, amados? Porque não fomos chamados para viver como crianças na fé a vida inteira. Como Paulo e Pedro também reclamaram dessa questão. Então, nós temos que saber que nós precisamos crescer espiritualmente. Como? Dia a dia, como uma criança natural. Ela está crescendo todos os dias. Se ela não cresce, tem que ir para o médico, descobrir o que está acontecendo de errado. Amém? Então, crescendo, nós vamos amadurecer, nós vamos ficar adultos espirituais. Não comemos mais só papinha, vamos comer um virado de feijão com um pé de frango, uma costela assada no espeto.
Tá? Crescendo, nós vamos frutificar, que é a nossa missão. Missão que todos nós temos uma missão no corpo de Cristo. Nem todos serão pastor, nem todo missionário, nem todos serão cantor. Estão entendendo? Mas a missão de ganhar almas, essa é para todos nós. A missão de contribuir, se unir, enfim. Mas todos têm trabalho também chamados por Deus, específicos, mas tem aquele que é da igreja toda. Amém? Que é evangelizar, trazer vida para Jesus. Então, todos temos missão para cumprir, pois saímos do Pai para cumprir uma missão e voltar para o Pai. E, por fim, então, depois de tudo isso, colher, ora, se plantamos, se nascemos, crescemos, frutificamos, vamos colher, porque Deus é justo. Qual é a nossa colheita? A eternidade com Deus. Amém? Essa é a principal colheita. É para essa colheita que Jesus veio. Não veio para outra. As outras colheitas é o a mais que Deus nos dá a cada dia. Então, quando a nossa cabeça, a nossa mente consegue captar e entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho que fazer, que é o que isso aqui nos ensinou já na semana passada. Claro que depois aqui está só os itens, depois a gente vai entrando em assuntos também que vai nos ajudando a entender melhor estas questões. Mas aqui estão as fases principais, é o que vai acontecer. Depois que a gente entender qual é o nosso papel, o que precisamos fazer na vida, depois de aceitar Jesus, que vai passar pelo crescer, eu vou procurar me alimentar de tal forma para que eu cresça. Amém? Porque o crescimento vem através do alimento, do cuidado, da saúde espiritual, que no decorrer nós vamos trabalhando mais. Amém, amados? Amém. Então, no começo, eu sei que no começo, assim, meio que mistura, porque a gente está acostumado. Estava acostumado anteriormente, há uns tempos atrás, que tinha escola bíblica, e depois outros cursos, enfim, e discipulado e tantas coisas, que a maioria, a pessoa vinha ali para ouvir, para aprender e ficava assim. Estão me entendendo? Agora nós estamos descobrindo que não viemos para isso. Mas no começo parecia que era tudo mais ou menos na cabeça de vocês, da maioria, amém? Porque é normal. Está saindo de uma fase que quase nunca foi trabalhado desta forma, mas agora já está havendo entendimento, porque nós já estamos algumas semanas e agora cada vez mais claro. Hoje eu estou deixando mais claro do que a semana passada. Estão me entendendo, amados? Porque vocês estão entendendo mais já, estão se situando. Amém? E estão entendendo que cristianismo, vida com Deus, não é só se batizar e frequentar a igreja. Amém, amados? Consegue entender? Nós temos que crescer, frutificar para depois colher. Amém, meus amados? Mas tudo isso não é nada aquela questão de pressão, é uma questão de coração, de alma, de amor, de necessidade. Estão me entendendo? De entendimento também. Estão me entendendo? Porque as coisas de Deus, elas não são por pressão. Amém? Elas são por decisão aqui dentro. De amor, de entendimento. Eu preciso crescer. Amém? Eu preciso frutificar. Porque eu preciso colher. Amém, meus amados? Então vamos lá. Agora, hoje, vamos então para terceiro. Passamos a segunda.
Aqui também tem mais um desenho aqui que semear, nascer, crescer, frutificar e colher. Para que a gente olhando ali, a gente entenda também que as plantas também é assim. Foi semeada, ela nasceu, ela cresceu, ela frutificou e depois se colhe. Assim é a nossa vida. Vida espiritual. Tá. Terceiro, desenvolvendo o processo da vida espiritual. Vocês têm também na folha aí. As 3 necessidades fundamentais. Estas são as necessidades que o reino de Deus nos oferece. Aqui tem as 3 necessidades fundamentais da nossa caminhada de vida, não de conhecimento, mas de vida, do cristão. 3 necessidades do homem, as fundamentais. Receber a salvação, viver uma vida bem-sucedida ou vitoriosa, a mesma coisa, e alcançar a vida eterna. Então, receber a salvação, porque a salvação é de graça. Amém? Nós não somos salvos por causa da missão. Nós somos salvos de graça. Só que depois nós podemos perder a salvação por atitudes nossas. Consegue entender a diferença? Nós somos salvos pela graça. Ninguém é salvo por obra. Pelo amor do Senhor. Mas nós podemos perder a salvação se desobedecer a Deus. Estão me entendendo, amados? Se não caminhar no caminho dele. Se desviar do caminho e assim por diante. Então, necessidade de um ser humano, que aqui tem, aqui de todo cristão, receber a salvação e viver nessa terra uma vida abençoada, ou bem-sucedida, ou vitoriosa, como nós repetimos. Amém? Apesar de que vitoriosa vem então do sentido luta, e ser bem-sucedido no sentido de você ter capacidade de sucesso. Amém? Mas no final tudo é a mesma coisa. Então, pense bem, eu preciso receber a salvação e viver uma vida bem-sucedida que Jesus nos dá, que Deus nos dá. Não é aquela ansiedade de querer ficar rico, não é aquela ansiedade e às vezes até mesmo de ficar triste se o irmão ganhou algo que eu não tenho ainda, ou de invejar que daí vira pecado, outra coisa, qualquer outra coisa. É uma coisa de paz. Estão me entendendo? Uma coisa de tranquilidade. Porque a própria palavra nos diz assim: sede contente com o que tendes, mas buscai as coisas maiores. Estão entendendo? Então, como é a nossa vida com respeito ao primeiro índice, você já sabe, que é receber Jesus, receber a salvação, ter a salvação. Sem salvação, qual é o gosto da vida? Saber que vai sofrer no inferno. Tudo bem. Segundo, essa questão de ser bem-sucedido, Deus nos dá a vitória, Deus nos dá graça, capacidade, bênçãos. Mas nós temos que aprender a estar contente com o que tem. Amém? Aqui dentro, Senhor, obrigado porque eu tenho um sapato. Obrigado porque, amado, isso eu faço muito no inverno, quando está aquela chuvinha fria, e dele chuva, lá está quentinho. Senhor, obrigado que não tem goteira na minha casa. Não tem goteira na minha cama, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu tenho cobertor, aqui está quentinho, Pai. Que maravilha, Senhor. Amém, amados? Então, eu estar satisfeito com Deus sempre.
por tudo que tem, o que já ganhou. E aí, com fé, né, fazendo seus projetos de vida, orando, buscando seus sonhos. E Deus realiza nossos sonhos. Amém, amados? Consegue entender? Então as coisas de Deus têm que ser neste caminho. Senão a gente sofre, a gente olha que o outro talvez tenha mais do que nós, né? E às vezes Deus não nos dá, às vezes não. Amado, muitas vezes Deus não nos dá porque a pessoa não cresceu ainda e ela vai se desviar. E como Deus nos ama tanto, que Ele não dá o que nós pedimos. Porque daí, o que adianta ele nos dar uma bênção e nos perder a eternidade, a gente não morar com Ele. Então, por isso que temos que crescer espiritualmente, para entender também essas coisas. Porque daí Deus, Ele sabe o nosso amanhã. Por que que os empresários, as empresas tinham que estar na mão dos evangélicos, dos filhos de Deus? Por que que está na mão do mundo? E aí, eles é quem ficam ricos. Estão entendendo? E aí nós, entre aspas, invejamos. Pô, mas eu vou na igreja, eu oro, eu sou fiel nos meus dízimos, eu planto, eu semeio, eu adoro. E o meu amigo lá empresário, o meu vizinho é empresário, só com um carro importado, e eu não consigo. Porque nós não abraçamos o que era para nós, porque nós não se formamos, não crescemos espiritualmente, nós, o que eu digo, igreja no mundo. Amém? Se Deus dá riqueza, mas a primeira coisa é não vir mais na igreja, ou não ser mais dizimista, não ofertar mais. Estão entendendo, amados? E quando vê que já está bem abençoado, o que começa? Não vou mais vir num culto de domingo agora. Eu vim aos 4, eu vim 3. Pois só eu vim 2. Pois 1. Na quarta-feira, então, daí nem pensa em vir. Estão entendendo? Por quê? Porque está rico, tem dinheiro, tem saúde. Então Deus não dá, mas era para nós. Vocês conseguem entender, amado? Não é para eles. Então nós precisamos amadurecer, ser feliz com Deus, agradecido sempre por tudo. Agradecer o alimento, amados, não é uma questão de orar. É uma questão de olhar para o prato e dizer, meu Deus, muito obrigado que eu tenho comida para comer aqui na mesa. Obrigado por quem fez. Obrigado porque essa comida está gostosa. Satisfação, amado. Reconhecimento que vem de Deus. Eu reconheço em tudo que vem de Deus. Por isso, que uma das coisas que as minhas coisas não terminam, porque quando eu compro, chego em casa, eu oro, entrego nas mãos de Deus, abençoo, agradeço a Deus porque nos deu. Amém, amados? Cada coisa. Até presentes que me dão. Agradeço, que maravilha, muito obrigado, meu Deus, abençoa, que dure muito. Então, amados, nessa segunda questão, viver uma vida bem-sucedida, Deus quer nos dar. Mas prepara o teu coração para crescer, para ter mais, mas para ser fiel. O que eu falo sempre quando uma pessoa da igreja, ela abre um negócio, agora ela é microempresária, ou é autônomo, enfim, que vem pedir para mim, orientação, é sempre as mesmas coisas. Está começando, tudo bem, então coloca nas mãos de Deus, ser fiel a Deus, vem na igreja, mais ainda agora, porque você tem uma empresa. Quando crescer mais, pega um funcionário. E você continua vindo na igreja mais ainda.
Quando ela crescer mais, já tem 10 funcionários, então daí você já coloca um supervisor ali para cuidar daqueles 10, e você mais administra a empresa para você tirar tempo durante a semana de orar mais, de sair evangelizar e vir em todos os cultos, amém? Que daí Deus vai te levar para 50, aí você já coloca 2 no teu lugar lá, e você só fica administrando, deixa eles trabalhar, e você vem mais na igreja, e você ora mais, e você evangeliza mais, que aí Deus vai te levar para 100. 99,999% faz exatamente o contrário. A hora que cresceu um pouquinho, aí tem academia, que antes não tinha, estamos entendendo? Aí tem a dança, tem não sei o que mais que não tinha. Aí não tem mais tempo de vir à igreja. E aí antes dava seus R$500 de dízimo, agora tem que dar 5 mil de dízimo, porque está ganhando 50 mil. Não dá mais não. Loguinho está falido. Porque Deus tira de novo. Estão me entendendo, amados? Então, amados, as coisas de Deus é diferente das nossas. Esse segundo item é teu, é meu, é nosso. Amém? Ser salvo e ser bem-sucedido. Mas bem-sucedido não é só dinheiro, é na saúde, é na família. Estão entendendo, amados? Porque ser bem-sucedido é um dia você ficar velho ou velha e olhar para trás e dizer, bendito seja Deus. Desde o dia que eu me converti, tudo mudou e tudo deu certo na minha vida. Eu fui bem sucedido. Como pai, como mãe, estamos entendendo? Eu deixei meu exemplo, aqui estou velho agora, deixei o exemplo de que fui bem sucedido em todas as coisas. Lutei, briguei, lutei em todas elas. Todo mundo luta. Mas eu venci, eu fui bem sucedido. Então o que Deus nos quer nos dar, amado, é isso. É que sejamos bem sucedidos em todas as coisas. Então não deixe isso fora do seu cardápio. Amém? Salvação e uma vida bem sucedida, vitoriosa nesta terra. Amém? E Jesus nos dá. E terceiro, alcançar a vida eterna. É receber, viver e alcançar. Amém? Todas essas palavras têm muito peso. Receber porque é de graça, viver porque nós temos que... Estamos entendendo? Nós temos que girar nela, viver e viver recebendo, mas viver realizando. E vida eterna é alcançar. Porque recebemos a salvação, mas temos um caminho. E para alcançar, nós precisamos... a palavra agora... Nós precisamos... Aquela palavra que é continuar sempre. Perseverar. Perseverança. Então... Nós precisamos perseverar, continuar até Jesus vir nos buscar. Para alcançar a vida eterna a gente precisa alcançar, caminhando, estamos entendendo? Alcançar quer dizer caminhar pelo caminho até chegar lá. E aí a palavra de Deus nos adverte em um monte de textos. Cuide para que ninguém tome a tua coroa, no Apocalipse. Amém? Estão me entendendo? Ninguém tome a coroa da vida. Porque o diabo vai querer, não serve para o diabo, mas ele vai querer tomar para jogar fora, para te tirar a salvação. Então nós precisamos alcançar. Quer dizer, alcançar é você permanecer. Aconteça o que acontecer, de Jesus eu não largo. Como eu sempre falei muitas vezes, eu sempre falava assim, se o meu pastor, desde a minha conversão, pegar e me chutar para fora da igreja, enquanto ele olha para lá, eu já passei pelo meio das pernas, estou lá no banco de novo.
porque não estou na igreja por causa do pastor. Sempre respeitei meu pastor e todos eles, não foram muito, porque fiquei vários anos com um, mas todos eles até agora sempre falam bem de mim, querem bem, estão me entendendo? Porque eu sempre obedeci os pastores, sempre. Mas o pastor é meu líder, que eu ouço, eu aprendo, eu obedeço, mas eu não estou na igreja e eu não faço por causa do pastor. Eu faço para Jesus, porque o pastor também faz para Jesus. Estão me entendendo? Porque a igreja é ovelhas de Jesus, que o pastor recebeu o encargo de Jesus para cuidar das ovelhas dele, alimentar bem as ovelhas dele. Estão me entendendo, amado? Direcionar as ovelhas, guiar as ovelhas. Então, pensem bem, eu recebo a salvação, eu vou viver uma vida bem-sucedida e eu vou alcançar a vida eterna. Tudo pela graça, o amor, a misericórdia de Deus. Não, eu vou alcançar porque eu sou bom, né? Porque eu não peco, eu sou melhor que os outros. Não funciona dessa forma. Tem que saber cada dia que eu estou vivo, amados, e que não aconteceu outras coisas, e que eu não caí da fé por causa de graça, que é a favor e merecido. Eu sempre falo 3 coisas: a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Amém? Você não vira orgulho, qualquer outra coisa. E orgulho é um passo da queda, diz o provérbio. Então, sempre é preciso de Deus cada dia mais. Estão me entendendo? Cada dia mais eu preciso de Deus. Nada sou sem Ele. Mas isso tem que estar no coração e na palavra de oração diante de Deus. Deus, o Senhor sabe que eu nada sou sem Ti. Nunca me deixa só, nem sequer um momentinho na minha vida. Amém, meus amados? Pergunta sobre esta questão, as 3 necessidades. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Entre os 2 ali, pastor. Viver uma vida bem-sucedida. Hoje nas redes sociais está muito escancarada a parte de BMW, maçã, né? Mas nós crentes ficamos no bar, indo e cá, né? Aí como diz, nós crentes fica de olho. Mas na verdade... Eu penso nisso, ser grato, sabe? Tudo que eu dei. Mas na verdade, né, assim, Rogério, a satisfação de você ter um lugar para morar, não faltar comida, Deus está te dando. Se tem saúde, se tem paz. Às vezes, por isso que Tiago disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, o apego a ele. É a raiz de todos os males, o apego ao dinheiro, não o dinheiro. Então, tem rico que faria de tudo para ter a nossa vida, ter a tua vida. A vida que você tem na tua casa. Mas não tem. Oi? São muitos milhões para administrar num dia só. Por exemplo, da empresa... Não, mas a paz interior... Não, ele não consegue parar. Eu fiquei 15 dias na casa aqui, na chácara dos magnatas ali, que eles têm 4 empresas de transporte aéreo. Que vermelho. Ele não para, ele ficava 3 dias ali e a consciência ficava. Aí eu fui lá e disse, pega uma galinha ali, pega as tripas de galinha, tu vai pegar 3, 4 jundiais. Eu nem sabia que pegava um tripa de galinha.
Aí eu fui lá, peguei 4 jundiadas desse tamanho, fiz o frito, eu tava ali, ele me deu 500 reais para ficar 15 dias ali, agora eu fico. Tratava as ovelhas, soltava os cavalos, fechava, piscina lá de 40 mil reais, tudo, mas tudo organizadinho, né? Mas a cabeça milhão. Para nunca. Ele tinha uma laje para baixar helicóptero em cima da casa, né? E aqui, ó, Estados Unidos, exterior, aqui de novo, e toda hora não parava, né? Só que 2, 3 cargas que saía ali, 2,5 milhões cada carga. E nunca, o dinheiro é aquela questão também que nunca mata a fome. Quando a pessoa ama o dinheiro, aí ela morre pelo dinheiro, ela não vive, porque quanto mais tem, mais quer ter. E isso é prisão. Estão entendendo? Ela precisa de libertação. Ela é prisioneira, não consegue mais viver sem aquela forma. Eu sei, claro que para as pessoas, já vou lá, para as pessoas, todo empresário, ele trabalha o dobro do que o funcionário. A gente sabe disso. E porque para poder as coisas acontecerem. Ele às vezes não tem, trabalha 24 horas, tem que estar sempre ligado. Mas o problema é que muitos ficam viciados. E depois de estar viciado, não tem. Se tiver 10 bilhões, vai querer ter 20. Aí ele não. É a mesma coisa do que um bêbado. Não consegue, olhou para a cachaça, tem que tomar. Pode baixar mais. Não consegue baixar, não consegue descansar, por mais que não precise. Só Jesus dá causa, a mesma coisa para libertar ele. Fala. Eu só gostaria de adicionar que eu sempre penso nisso, assim, não é a primeira vez que eu falo, mas aqui talvez seja, que eu acredito que as pessoas não se dão conta o quanto... a gente sempre pensa que o cristianismo é a maioria, então Deus mais adorado é o nosso. Eu não acho que Deus mais adorado é o nosso. Eu acho que, inclusive, a maioria do mundo tem mais de um Senhor, ou vive de uma maneira quase como pagã, porque o Deus mais adorado é o Mamon. Dinheiro. É o dinheiro. O Deus mais adorado de todos os lugares, em todas as nações, é o dinheiro. Quando você faz, por exemplo, provoca uma guerra para que essa guerra cause lucro, o que eles fazem, é quase como um sacrifício, não é? Um sacrifício de vidas a um Deus, ao seu Deus, que é o dinheiro. Quando as pessoas puxam a coisa, o que acontece? A maioria dos males da humanidade, por dinheiro. Quando você mata outra pessoa, às vezes mata os pais para poder ficar com dinheiro, tudo são quase como se fosse realmente sacrifícios de sangue ao seu Senhor. Moeda corrente. Exatamente. E é isso que acaba ficando. Disputa. E a gente Sacrifica milhões de soldados por causa de dinheiro. Ou de fama para se manter acima dos outros. Isso é verdade. E a gente tem que cuidar da gente. Muito. Porque ninguém é imune. Todos nós temos que nos cuidar para o dinheiro ser bênção. O dinheiro na vida do crente tem que ser para ser bênção. Amém? Não para outra coisa. Tem que aprender a usufruir do que Deus dá. Tem gente que trabalha, nunca foi no shopping, nunca foi passear, não vai jantar fora, não passeia, não usufrui do que tem, gente. Não fica feliz com a família, preso no trabalho dia e noite. Aí vão dizer assim, são todos preguiçosos, ninguém trabalha, só eu trabalho, eu tenho que trabalhar. Mas e aí? E a vida foi, e aí vira para trás. Não tive infância, não tive juventude, não usufrui na parte do jovem, fiquei velha e ainda estou trabalhando. Cadê o prazer da vida? Deus deu, mas também é para usufruir do que Deus dá. E não é só o rico, aí entra o pobre também, uma classe média. Espera 70 anos de idade para conseguir um salário mínimo ainda. Isso aí. Então, às vezes, é a mesma coisa. Claro que nós não temos, por exemplo, você pode dizer, a gente não tem igual o rico. Poder viajar de avião, ir para Cancún, ir para... Enfim. Mas, como dizia o pastor Roberto, às vezes nós também podemos ficar escravo do dinheirinho que nós temos,
de não sair com a família. Não gastar gasolina. Não precisa sair e gastar um monte. Tem 3 mãos, já dou para todo mundo aí. Não precisa gastar um monte. Amém? Fazer um lanchinho, conversar. 3, conversamos com você então aqui. Só que tem um porém. Se a família entra num acordo, assim, digamos, 5 anos nós vamos abdicar de saidinha, não estou errado, saidinha para comer um X, para jogar. O marido e a mulher sentam e conversam. Nós vamos abdicar esses 6 anos para atingir um objetivo financeiro. Aí tá tudo bem. Claro, eu fiz. De lá, eu fiz. E eu fiz em solteiro. E eu fiz também a primeira em solteiro. Aí a primeira. Não era onde nós foi depois. Não é onde nós moramos. Projeto comprar uma casa em solteiro. Não é onde nós moramos. Eu vendia depois aquela e comprei isso. Aí eu fiquei 6 meses que eu dava minha parcela em casa para ajudar. Cada um tinha que dar a sua, nas despesas. E o que sobrava ia tudo para prestação. Então, quer dizer, sobrava, por exemplo, hoje, 60, 70 reais por mês inteiro. Eu não saía, me convidava, pode esperar que eu vou, eu não ia. Tinha que gastar, né? Porque não tinha. Me arrependi. Rapaz, senão não tinha. Estamos entendendo? Então, esse tipo de coisa não mata ninguém. Eu sempre falo, vou ter que trabalhar 2 anos agora, fazendo serão, porque vamos comprar o terreno, a casa, é o objetivo. Não mata ninguém. A vida inteira mata. Você não pode ficar 8, 10 anos trabalhando direto, como alguns são viciados no trabalho. Não vê os filhos nem fim de semana. Por quê? Porque trabalha a semana inteira fazendo serão, faz serão no sábado e no domingo. E aí vicia. Então tudo tem, mas o sacrifício para alcançar um tempo é só sentar e conversar. Eu fiz, a irmã ali, a Eliana, está dizendo também que fez também, né? Então, mas isso é normal. Agora, não a vida. Senão, ninguém aguenta. A vida inteira. Jair, depois vamos para lá. Sobre aquilo que o senhor falou ali, até o Lindomar conhece, o Lindomar fez umas canecas para ele mora ali no bairro São José. Ele é evangélico. Ele tem uma empresa e ele tem vários postos de lavagem, coisa. E ele disse, Jair, o meu prazer é servir a Deus e abençoar o outro. Ele disse, o meu dinheiro, eu usufruo dele. Deus me deu, eu usufruo, sabe, viajar com a família. Ele disse, eu tinha um terreno do lado do terreno da minha mãe. E a casa da minha mãe estava meio enrolada. E eu queria comprar aquele terreno do lado também junto. Ele disse, eu ponhei nas mãos de Deus e Senhor, eu quero esse terreno, como é que nós podemos fazer negociar? O cara chamou o cara disse, não, troquemos de mão o terreno por esse. E ele feito. E ele disse, mas eu não tinha dinheiro para pagar a bits. E ele orou a Deus e foi na prefeitura, os caras abaixaram lá embaixo o valor que tá. Ele disse, de 50 mil paguei 13 mil da bits. Ele disse, esse Deus é maravilhoso, gente dele. Ele disse, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro. A mulher até briga comigo, mas eu nunca deixei minha mulher, meus filhos na mão, e nós viajamos. Amém. É um empresário que sabe fazer. Ele disse, eu coloco o dinheiro para Deus administrar, eu não administro nada, tudo ele. E ele disse, a minha maior alegria é abençoar os outros. E aí, quanto mais você dá, mais você recebe. O Peterson. Vou fazer um comentário. A minha avó, ela, desde que eu conheço por gente, ela sempre foi muito mão de vaca, muito mão fechada. E nunca dava presente pra ninguém, tem netos, e nunca dava nada, só era um bis e olha, sabe, de presente. E aí quando ela se aposentou, 3 meses depois, deu um AVC. E hoje ela está tipo acamada, gastando todo o dinheiro que ela acumulou com os remédios. Então, tipo, isso, nossa, me fez pensar muito sobre a vida quando deu, né? E aí? Era pra remédio. Qual é a alegria agora? Então, a gente tem que saber dosar essas coisas.
né? Se nós não somos idólatra, não estamos idolatrando dinheiro, idolatrando coisas, carro, casa, estão entendendo? Todas essas coisas a gente tem que pensar bem, né? Usando a parte de nós temos que nos cuidar e idolatrar. É uma situação que eu escutei, né? Até a gente passou um período desse trem aqui em Bento, eu tô, né? O colega lá, tá com um tênis bem caro, pisou na graxa e logo vai vir o trem. Ele preocupado com o tênis vai ficar ali esperando para limpar o tênis, né? Eu lá atrás digo, muito caro, agora tem que tirar essa graxa. Não vamos parar aqui. Sai do trem, sai do outro. Vai ficar aguardando. Então, essas são as questões do que a gente está se preocupando. Né? Vamos escolher para se salvar. Ficar esperando, vir, não. Vou fazer uma palavrinha aqui. Pode. Sobre esse assunto. Mas também eu tenho, a gente sempre comenta assim também, no mar, que existe a situação também que Deus conhece o coração de cada um, né? E Deus abençoa a gente sim, mas Ele também, se eu conseguir, vai que Deus me abençoe grandemente, ou qualquer um de nós, assim, tão grandemente, que daí eu vou esquecer que eu tenho Deus, foi Ele que me deu. E acontece muito, tipo assim, eu consegui ter uma grande empresa, consegui montar vários salões, mas daí eu esqueci que foi Deus que me deu, né? Daí. É a mesma coisa, você vai acabar deixando de amar, de adorar Deus, por causa do trabalho, por causa da empresa, por causa do que tem. Sim, o Namar sempre comenta assim, ó, quando tu for, que no caso assim, eu tenho que estar aqui nesse horário, mas daí eu poderia atender o cliente, né? Acontece muito. E o inimigo lança. Ele lança, sabe? Aí que está um dos detalhes. Chegou a hora de eu estar na casa de Deus, ou de evangelizar, fazer qualquer coisa para Deus. Não, eu vou ter que atender mais eu vou ter que fazer mais uma venda. Não vou. Deixa Deus de lado. Não funciona. Aí é a mesma coisa do que a pessoa, não. Ela é apegada ao dinheiro, por isso que ela não é dizimista, né? Uma oferta. Ela vai trabalhar, conseguir alguma coisa na vida com suor, sabe? Com dificuldade, porque não tem a bonança de Deus na vida. Então, porque ela está idolatrando o dinheiro. Se eu der, vai fazer falta. Mas é Deus que multiplica. E eu falo essas coisas da minha própria vida, porque eu trabalhava na empresa, como já falei, ganhava bem, mas não fazia nada. Como me converti, comecei a ser dizimista, continuei na mesma empresa, ganhando a mesma quantia e voou as coisas na minha vida. Começou a acontecer de todas as formas, que o meu colega, que trabalhava igual, duas máquinas igual, ganhava a mesma coisa, trabalhava de noite comigo, se converteu depois por causa que ele viu o que Deus fazia com o mesmo dinheiro. Eu fazia o dobro que ele. Estão me entendendo? O dobro, com o mesmo dinheiro. Então, dinheiro é bom, sem dúvida, mas é Deus quem faz as coisas funcionar. Amém, amado? Sem a bênção de Deus, é como trabalhar com uma máquina sem toda ela, sem lubrificação. Ela vai ringir, está me entendendo? Não funciona. As preventivas antes da corretiva. Então, Mas com tudo isso não quer dizer que as pessoas não possam precisam ser um bom administrador, né? Isso é necessário. Outra área outra área que é uma área de administração, a área de administração é dom que a gente pede a Deus. Amém? Senhor, me ensina a administrar. Porque às vezes Deus dá, mas nós administrando mal, não conseguimos fazer quase nada. E Deus, porque é dom de governo, dom de administração. Então, a gente precisa pedir a Deus. Como pedir sabedoria, vai entrar tudo dentro da mesma coisa que Deus dá. Fala. Só eu já vi, não foi nenhuma, nem duas, nem três, não é nenhum, nem dois, nem três crentes, de desperdiçar a bênção, de ganhar muito bem, fazer um churrasco de 300, 400 reais na época, sobrar mais a metade no outro dia,
e não comer porque de um dia para o outro bota fora. Já vi várias vezes. O desperdício. Na verdade, o desperdício não agrada a Deus. Se bem que eu não posso falar porque eu gosto de manhã, assim, no meu café, que às vezes não é muito de manhã cedo, já é bem mais depois do cedo. Mas aí fazer aquele... Mexido de feijão com arroz? Feijão, arroz. Ó, um azeitinho ali. Cebola? Pouquinho. Bastante cebola, fritar bem. Oh, que maravilha. Então não vai fora, não. Mas o desperdício não agrada a Deus. Estão me entendendo, amado? Então diminui a comida na panela, se não aproveita ela, mas não desperdiçar. Vamos lá, amados. Então, o que nós estamos vendo? Aliás, aqui. Receber a salvação, viver uma vida bem-sucedida e alcançar a vida eterna. As 5 questões para o desenvolvimento da vida espiritual. Nesse terceiro tem aqui, são 4 divisões. As 5 questões para o desenvolvimento da vida espiritual. Então, como vamos desenvolver? Um exemplo, são muitas coisas, mas um exemplo anunciando o Evangelho. Porque se nós começamos a falar de Deus para as pessoas, a gente vai desenvolvendo. Aliás, você quer aprender, começa a ensinar. Isso aí, quem é professor aí? Não é verdade isso? Não se fala há muito tempo isso, né? É ensinando que se aprende. Por quê? Se você vai ensinar, você vai ter que se inteirar do assunto, não só o que está ali, vai ter que buscar, vai ter que fazer pesquisa. Então, você quer aprender, começa a ensinar. Então, o que faremos para crescer espiritualmente? Comece a falar de Jesus, anunciar o Evangelho. Amém? O que mais? Claro, nos convertendo, isso é de coração. Porque é desenvolvimento, já recebemos Jesus. Mas, às vezes, na verdade, nós não somos muito convertidos, não. Amém? Converter realmente, deixar ser transformado. Crescendo espiritualmente, se alimentando todo dia. Ore, leia a Bíblia todo dia. Amém? Vai se alimentando. Crescendo, realizando a nossa missão e perseverando para a vida eterna. É o nosso desenvolvimento. Nós vamos anunciando, vamos sendo transformados, nos convertendo realmente, vamos crescendo espiritualmente, se alimentando bem, vamos realizando a nossa missão e perseverando para a vida eterna numa caminhada tranquila, amém? De amor, de decisão própria. Tudo que vamos fazer tem que ter sempre um ingrediente chamado amor. No nosso alimento do dia a dia, um dia pode ser feijão com carne, ou você vai fazer um bolo, você coloca 5, 6 ingredientes, outro já coloca outros ingredientes diferentes. Mas na nossa vida, no nosso dia a dia, um ingrediente nunca pode faltar: amor. Tudo que fizer, precisamos fazer com amor, por amor. Amém? Amor a Deus, amor ao próximo, amor às almas, amor à igreja, amor à obra de Deus. Mas amor é um ingrediente que tem que estar dentro da nossa cozinha, dos nossos alimentos, todo dia, de tudo ou em tudo que vamos fazer, sempre com amor. Depois vem outros, né? Mas o amor é o primeiro, porque nós somos salvos por causa do amor. Amém? Somos salvos pela graça, mas por causa do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para nos salvar. Amém? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o crescer, o fazer, o realizar, não pode ser aquela questão como um peso.
vir na igreja como um peso. Não, nós temos que vir na igreja. Chegou a hora, eu vou ter que ir na igreja, estou cansado. Oh, que coisa, ir na igreja. Tenho que ir. Vamos cantar mais, todo mundo cante. Eu estou cansado ainda, o pastor quer que eu cante, o dirigente de louvor quer que eu cante mais ainda. Estão me entendendo? E às vezes canta obrigado. Como que Deus recebe isso? Amém, amados? Tem que ser uma coisa de coração, desejar cantar, desejar louvar a Deus. Amém, amados? Desejar, se sentir feliz por estar ali. Amém, meus amados? Como faremos isso? Essas 5 questões. Trabalhando com o nosso círculo de relacionamento, com os grupos vida, esqueci de colocar aqui, que são ferramentas que nós vamos trabalhar e usar dia a dia. Círculo de relacionamento, ganhar os nossos familiares, os nossos parentes, amigos e colegas para Jesus. Outros também, mas esses principalmente. E o grupo vida, esse vai ser um dos principais trabalhos dentro da igreja. Mas nada como foi o tempo das células, que era uma pressão, sabe? Não pode ser pressão, tem que ser uma coisa de amor. Estão me entendendo? Eu quero ser um líder. Eu quero amar o meu Senhor. Eu quero ser um auxiliar. Eu quero frequentar. Eu quero levar uma alma. Estão me entendendo, amados? Desta forma. Então, como vamos fazer isso? Como vamos crescer e desenvolver? Trabalhando com o nosso círculo de relacionamento, buscando a presença viva de Deus. A nossa oração, amados, é buscar a presença viva de Deus. Amém? Não é guerra só de metralhadora. Aí quando Deus quer abrir a boca para falar com a gente diz: Senhor, já acabou meu horário, obrigado, amanhã eu oro de novo. E Deus aí tem que correr atrás da gente, dizer: pare aí, eu quero falar contigo, quero te abençoar. Está me entendendo? Tem hora que vamos usar a metralhadora assim, quando nós estamos orando uma oração de guerra contra o inimigo. Aí sim, não poupar. Mas a base da nossa oração é buscar a presença de Deus. É você se ajoelhar e dizer: Senhor, tua presença aqui agora não tem nada igual, é o mais importante, Senhor. Venha a tua presença. Pode. Estou falando de que o Senhor venha sobre nós o teu reino, me mostra como é que eu faço. Ele disse: você é a mão, eu disse: tá bom, Senhor, mas agora eu sou a luva. Eu vou te encaixar, eu não quero te encaixar, eu quero que você se encaixe dentro de mim. Entre dentro de mim, Jesus. Então isso para mim foi algo assim que eu levei um choque, porque Deus me falou assim: então, Deus disse: eu venho sobre você, mas você tem que entrar dentro de mim. Então a presença de Deus, tu tem que entrar dentro do Senhor e ficar para Ele, vir tudo que tu precisa. E daí Deus me disse assim: até a vitamina D do teu corpo que tu precisa, a minha presença vai te dar. Então é 100%. Então esse envolvimento não tem outra palavra. Mas é uma coisa, assim, o que Deus falou aí, um exemplo muito bom, muito claro. Se ele é a luva, está ao nosso alcance. Mas se você não entrar dentro da luva, os teus dedos vão ficar de fora, vai machucar. Estão me entendendo? Já te dou a palavra. Essa parte que é nossa, não é de Deus. Deus nos oferece tudo, nos dá. Mas nós temos que buscar, nós temos que se encaixar. E aí eu já te dou a palavra. Desde que me converti, essa questão de se encaixar no propósito de Deus para o qual nascemos. Porque já nascemos com o propósito de Deus. Porque Deus sabia que a gente ia se converter. Ele conhece tudo.
Então, Senhor, faz com que eu entenda o teu propósito, o centro dele, e eu ande por ele. Aí se via sempre uma visão, sabe do que? De esse trilho de cortina, ou aqueles trilhos lá que tem na empresa, lá, aquelas talhas que corre a... É isso, aquela rolante, né, que corre, ela vai reto, tu puxa assim, ela vai. Eu sempre via isso, você se encaixando ali e correndo só pelo trilho de Deus e voltando. Fala aí. Só a respeito da vitamina D, que eu sou filho mais velho, né? Então eu estou sempre com o pai e a mãe na farmácia e consulta, né? Aí tá, é sempre tranquilo, normal, foi na farmácia, voltou. Aí de uns dias eu comecei a notar que a minha mãe ia assim, com a mão pra fora, né? Aí eu perguntei, o que houve, mãe? É que o doutor disse que a vitamina D a gente pega melhor na palma da mão. Desse jeito, eu vou ter que perguntar, mas por que ela agora sai pro carro e fica com a palma da mão pra fora? Acho que só o sol de rosto não é suficiente. Porque se a gente está caminhando, geralmente vai pegar menos sol aqui, né? Tem que perguntar o que está acontecendo com a mãe, que agora ela sai com a mão pra fora. Quando encher, eu vou botar no bolso aí. Então, amados, outra questão. Pastor Roberto ficou agora uma semana ali em casa. Ele trabalha aí, faz reforma, essas coisas, um monte de coisinha pequena por lá. E aí a gente conversando também aprende outras formas. Ele diz, sabe o que eu ensino na igreja? Porque como ele trabalha com eletricidade, então, para quem conhece, os fios, eles são dois, que é fase e neutro. Fase é onde passa a corrente elétrica. Se você pegar, dá choque. Neutro, não dá choque nenhum. Você pode pegar no neutro, que ele não tem corrente, porque ele é um terra, na verdade. Ele faz um aterramento para que funcione. Ele diz, o Espírito Santo é o fase. Todo o poder está nele. Nós somos o neutro. Só o fase não funciona. Você sabe que só o fase sozinho, toda a força, a carga está no fase. Mas não funciona a luz, não funciona a máquina nenhuma, só o fase. Tem que ter o neutro. E o neutro somos nós. Todo o poder está no Espírito Santo. Toda autoridade, ação, estamos entendendo? Realização. Mas ele precisa do homem, igreja, para que o poder dele apareça. Quando o homem não é o faz, ele não se coloca, o Espírito está na igreja, mas não acontece nada. A hora que, então, é uma sociedade, amém? A hora que o Espírito Santo encontra uma pessoa que se liga a ele, fazer o neutro, não tem força nenhuma, tudo está no Espírito, mas a obra acontece, amém? A luz acende, a máquina funciona, e eu achei isso muito interessante também, porque é a mesma coisa que você se encaixar naquilo que Deus dá, no poder do Espírito. Só dizer, eu estou aqui. Nós somos aquele que está ali do lado para fazer. Deus vai operar através da nossa vida, mas é o Espírito Santo. Nós sendo apenas o neutro, ou um negativo. Eu começo a falar e esqueço do horário. Que maravilha. Eu sempre digo que o relógio nunca foi meu amigo. O senhor está daquele lá para quando a conversa está boa, esquecer da hora. Amados, aqui o número 3, então vamos passar, porque isso aqui nós já falamos, olha, vai dar mais uma espichada. 3, receber, porque aqui nós temos desenvolvimento, o processo da vida espiritual, que é o tema. Primeiro, nós falamos sobre as 3 necessidades fundamentais, depois as 5 questões de desenvolvimento da vida espiritual. Agora, receber e viver os conceitos da igreja viva. Então, primeiro, visão da igreja. O que é mesmo que nós aprendemos? Qual é a visão da igreja? O reino dos céus.
Não é outra coisa. Qual é a missão da igreja? Salvar o perdido. Quais são os valores da igreja? A presença de Deus. E o resultado, então, os resultados da igreja? A vida eterna. Então, a visão de uma igreja é o reino dos céus. Não é o nome da igreja, não é ministério, isso vem depois. É o reino dos céus. A missão da igreja, amado, Jesus cura, opera milagre através da igreja, ajuda os pobres, faz um monte de coisa. Falar em ajudar os pobres, esse é um dos pecados ainda das igrejas evangélicas, que ajuda muito pouco, mas tudo bem, tem que melhorar. Então a missão da igreja é salvar o perdido, e os valores da igreja, não tem nada mais valioso numa igreja do que Deus. A presença de Deus deve ser buscada, amada, desejada, porque é a presença de Deus. E o resultado real é a vida eterna. Então, a igreja viva de Jesus na terra, ela tem como sua visão implantar o reino dos céus em cada coração. Então, qual é a missão? Qual é a visão? Implantar esse reino dos céus, implantar o reino no coração. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino. Implantar no coração de cada discípulo, de cada pessoa que aceitou Jesus, o reino dos céus. Ela tem essa igreja viva na terra, a igreja de Jesus, ela tem como missão salvar o perdido a qualquer custo, a qualquer preço. Estão me entendendo? Precisamos guerrear contra o inferno, jejuar, fazer tudo o que é necessário para ganhar o perdido para Jesus. E ela tem como seu maior valor buscar e viver a presença santa de Deus. O maior valor do cristão não é o ministério. O ministério é Deus que opera. O maior valor da igreja não é o milagre, é Deus que opera. O maior valor da igreja é ter a presença de Deus na igreja, na casa, na nossa vida. Buscar ela e viver ela. Amém, amados? Viver a presença de Deus. E ela tem como seu resultado perseverar para alcançar a vida eterna. E agora tem mais 3 questões, chegando a 7. Ela tem como sua essência amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Como essência da igreja, amar a Deus acima de tudo que existe, acima da nossa vida. E aí entra a questão, por que eu vou ficar em casa hoje se eu amo a Deus mais que a minha própria vida? Eu vou abraçá-lo, amém? Eu vou adorá-lo, e assim por diante. Essência da igreja, a essência dela, amar. A essência dela, amar. A essência de Deus, amar. E amar sem ser amado, se for preciso. Estão me entendendo? Porque o amor de Deus, ele não depende de nós. Ele ama porque ama. Então nós temos que também amar o próximo, por mais que ele não nos ame e até nos odeie. Nós temos que amar a alma dele. E ela tem como sua finalidade transformar cada igreja, cada pessoa, em uma igreja viva e a imagem do Deus vivo. Transformar cada pessoa como que ela seja, ela em si, uma igreja viva, onde Deus habita, e cada pessoa ser transformada à imagem e à semelhança de Deus. Então, o nosso caminho aqui na terra, isso é determinação divina pela sua palavra. Aqui na terra, o objetivo maior
é nós nos tornarmos objetivo do Pai, a imagem do seu Filho, Jesus. Quer dizer, quando as pessoas olharem para nós, ver Jesus na nossa vida. Estão me entendendo, amados? Na forma tranquila de andar, de falar, de agir, de reagir. Estão me entendendo? De qualquer questão, mas ver Deus na nossa vida. Que a nossa vida se torne, brilhe, que Jesus brilhe na nossa vida. E que as pessoas vejam Jesus e não o pastor, não o irmão ou a igreja. E, amado, para um pastor, a coisa mais gloriosa que pode haver na vida do pastor é quando o pastor descer do altar e as pessoas estão a dizer assim: nossa, quando você pregava, eu não te vi. Eu não lembrei de você, porque você pregando, eu só via Jesus. Tem coisa mais gloriosa para um pastor. É a hora que ele some na mensagem para que Jesus apareça. Amém, amados? Não sei se vocês me entenderam. Amém. É a hora que as pessoas olhem para você e como você fala, elas veem Jesus na vida. Elas enxergam Jesus. E esse deve ser a nossa busca diária. Amém? E por fim, 7, ela tem como sua razão, a igreja, vivermos segundo o coração de Deus, que o coração de Deus pulse dentro dela. Então ela tem como uma razão viver não segundo o coração humano, mas viver segundo o coração de Deus, que o coração de Deus pulse dentro da igreja. Amém? Pulse dentro de nós. Vos darei, Jeremias, pastores segundo o meu coração. Amém? Estão me entendendo, amado? É uma promessa de Deus para o futuro, que é hoje. Então, a igreja, ela tem que pulsar o coração de Deus dentro dela. Amém? Dentro das nossas vidas. Amém, meus amados? Alguma questão antes de nós encerrarmos? Tudo na bênção. Todos entenderam, conseguiram entender, gerou algo na nossa vida, amém, despertou algo dentro de nós. Amanhã já vamos viver um pouquinho diferente do que hoje, melhor, na questão de vida. Então, amados, Deus é vida, Ele não é Ele é vida. A igreja, amados, Ele pulsa a vida, Ele gera a vida, Ele é vida, Ele transmite vida, Deus. Coração de Deus pulsa vida, 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 vida. E a igreja, amados, ela tem que ser a mesma coisa. Quando a pessoa entrar dentro da igreja, ela veja a igreja pulsando vida, 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 mas vida de vida. Amém, amados? E quando olhar para nós e nós mesmos sentir isso, nós somos vida, amados. Nós temos vida. Nós somos vida que vem de Deus. Nós vivemos. Vida que eu falo não é o respirar, é o viver. Amém, amados? É o viver. Nós temos a vida de Deus dentro de nós. Nós temos a presença de Deus dentro de nós. Estão me entendendo? A palavra de Deus diz que a semente do Evangelho foi semeada no coração. E ela nasceu. Somos uma árvore de Deus também. E ela nasce e frutifica, ela vem de dentro para fora. Então, a semente de Deus está em nós. Amém, amados? Então, Deus é vida. Temos que sempre pensar que a igreja, ela é vida e que nós somos vida. Vida em Deus. Amém? Vida em